Por quê, hein, Pedro? Por que precisava de ser com esse roteiro no final, Pedro? Mas o Cruzeiro tá lá. É isso que importa, Pedro. Mas arrebenta com a nossa saúde um pouco, né, cara? É para provar para todo mundo, o Valu, que o adversário estava diante do rei de Copas, né? O maior vencedor da Copa do Brasil. É o Cruzeiro Esporte Clube. Aquilo que a gente, todo o requinte de loucura que poderia ter num jogo de mata-mata teve. Acho que o Cruzeiro criou boas oportunidades nesse segundo tempo. No momento que acabou ali dando um mole, a gente tem um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro debaixo da meta do Cruzeiro, vestindo a camisa do Cruzeiro, e que foi decisivo. E aí, ali, no momento final, para dar a última cartada, o Eduardo marca o gol e fecha essa vitória do Cruzeiro. Estamos nas quartas da Copa do Brasil. O sonho pelo Hepta segue. E é isso, Valu. O Cruzeiro Esporte Clube, ele precisava de voltar a vivenciar esse tipo de noite. Vencer, se classificar, essa emoção. O torcedor do Cruzeiro hoje ele pode ir dormir tranquilo, o Cruzeiro está classificado. E é isso. O adversário até teve uma oportunidade ali de, quem sabe, empatar o jogo. E aí, quando você não mata o rei da Copa do Brasil, o rei da Copa do Brasil te mostra o porquê ele é 6 vezes campeão. O Eduardo fecha o placar. Um abraço ao CRB, um abraço ao William Potker. Recolha-se a sua insignificância e o Cruzeiro está classificado na Copa do Brasil. Vai, Fabrício. Gostei que agressividade. Gostei desse meu volante, viu? Bom demais, bom demais. E ó, o que jogou o Vidalba hoje, hein? Os moecanos comandaram hoje. Hoje foi o Gabriel, o corte do Gabriel, o moecano, deu sorte pro nosso Vidalba. Da Shopee, né? Nosso Vidalba da Shopee, meu irmão. Deu tudo certo, hoje foi dia dos moecanos. Que jogador, jogou muito, cara, tirou bola. O CRB criou essa chance no pênalti, mas assim, por mérito assim, não tão mérito do CRB, mas mais por as chances que a gente teve e não matou o jogo, né? Mas é tudo aprendizado, tudo tá certo, tudo tá dando certo, entendeu? Virou a onda para nós, tá tudo dando certo para nós, Valu. Então, é isso, acho que os jogadores também vão aprendendo com essas coisas. Com certeza isso aí serve de lição, que se faz o pênalti ali, seria outro jogo, outra situação, e não, de repente, não precisaria estar passando por aquilo. E aí é tudo aprendizado, é aquilo, o time campeão, não se só vitória também não, essas coisas também ajudam. Essas coisas aprendem, evolui. É isso aí, Fabrício. Só um adendo, né, Valu? Fica à vontade. É o 7º jogo do Cruzeiro sem sofrer gols fora de casa, né, com esse 2-0 diante do CRB na Copa do Brasil. E o Fabrício já falou aí, mas não é demais elogiar a baita partida do Lucas Vidalba. Para mim, o melhor em campo. Claro que o Cássio tem o seu destaque pelo pênalti defendido, mas uma partidaça do Lucas Vidalba, inclusive no lance do pênalti, ele chega muito bem ali impedindo uma finalização no rebote. Partidaça do nosso argentino. Que homem, que homem, Lucas Vidalba. Que queixo, Cássio, que queixo maravilhoso. É uma defesa, a gente ainda vai tentar, né, baixar a naftalina, como gosta de falar aqui o Fabrício. Mais de 16 mil pessoas, gente. Não foi fácil não, tá? Se você tá aí do outro lado ainda, eu vou falar um negócio com você. Fica firme, porque agora... Irmão, agora esquece. Agora nós vamos ficar conversando. Cadê? Agora é resenha. Resenha agora até altas horas, não quero nem saber. Cadê o grito da loucura, Fabrício? Agora pra liberar aquela energia. Toda hora também, Valu. Pô, no outro dia minha garganta tá doendo. Dane-se, se vira. Liberou agora, liberou. Agora sim. Vamos pra sim. live agora, hoje é até 2 horas, vamos saber, meu. Oh, agora a gente vai, hein? A gente tá vendo ali, nossa, o que o Cássio Vidalba livraram a nossa cara nesse jogo aí. Foi. Ô, Fabrício. Mas eu achei também que, bom jogo, o Matheus Pereira também achou uma excelente partida dele. Sim, cara. Merecia aquele gol, eu acho que... Por que o futebol faz isso com a gente, Fabrício? É por isso que é o futebol, tá apaixonante, cara. Apaixonante, o esporte mais praticado no mundo é por causa disso aí, ó. E essa loucura. E não é a gente que faz, a gente fez o futebol assim. É o torcedor, o futebol, essa paixão por causa da gente, o que a gente sente aqui, cara.
Se não fosse a gente, torcedor, essa emoção, o futebol não seria o que é hoje, entendeu? No mundo todo. É gostoso essa adrenalinazinha, o Valuzinho. Nossa senhora, mas eu tenho que perder pelo menos mais uns 60 quilos, senão eu vou morrer ao vivo. Senão não dá não. É piada, viu, cara? Que classificação. E olha, olha ligar ali, a gente tá vendo a repetição do pênalti, olha, ele pegou, mas olha o pique que o Vidalba dá e já tira também, ó. Ligadaço, cara. Ligadaço, cara. Esse espírito argentino que é do caramba, né, cara? Essa mentalidade argentina é muito forte, né, cara? A gente tem que tirar como exemplo isso aí. Todo mundo ficar ligado do jeito que ele fica ali. E o próprio gol que ele faz, né, Pedro? A gente estava falando também, Fabrício, Pedro, a galera participando aqui com a gente. Tem um desvio do goleiro ali, ele precisa de estar atento. Muitos caras desistem de conferir, não acreditam. Ele acredita em tudo, né, Fabrício? Não, ele acredita que, eu vou ficar esperto aqui, o Cássio pode defender, essa bola vir aqui na região da que eu tô, o goleiro pode falhar aqui e sobrar pra mim, ele tá muito vivo, cara. A mentalidade dele é muito forte, né, cara? Concentrado do primeiro minuto até o último, é totalmente ligado. É isso aí, vibrante, cara. É exemplo, né, cara? É exemplo. Tá num clube que ele ama vestir essa camisa. É isso aí, meu irmão. E tem que ser nessa vibração mesmo, raça, não, entendeu? A Europa é aqui, como diz o homem. A Europa é aqui, mas sem mentalidade de Europa. Perder é a mesma coisa. Aqui é mentalidade brasileira, argentina, sul-americana, entendeu? Que vitória e derrota tem diferença. E aí já falou que aqui é Europa e é isso aí. Tá feliz da vida o Vidalba aí. Nós estamos mais felizes ainda com você, Vidalba, honrando essa camisa aí. Parabéns, guerreiro. É isso, ligado nos dois lances, tanto do gol quanto do lance que ele salva ali a disputa de pênaltis. E o Vidalba foi muito importante ao longo da partida, em alguns momentos até, para destravar a defesa do CRB, avançando um pouco mais, tentando cruzamentos, finalizações. É um jogador que cada dia que passa tem crescido muito mais no Cruzeiro. E isso que o Fabrício destacou também é muito importante, essa mentalidade dele de valorizar cada jogo como se fosse o último, de entrar sempre ligado, sempre tentando ali se esforçar até o máximo, para ele não ter bola perdida. E claro, um outro jogador que eu gostaria de destacar, o Fabrício falou do Matheus Pereira, concordo muito, principalmente no segundo tempo, cresceu bastante. E apesar do lance ali final, né, do pênalti, acho que foi uma boa partida do Fabrício Bruno, conseguiu se impor, conseguiu fazer boas coberturas, achar bons passes. Uma partida muito boa do nosso sistema defensivo. E destacar mais um jogador, ô Valu. Ele não fez uma partida primorosa, mas eu gostei do jogo dele, ligado. Em alguns momentos ele teve intervenções interessantes. E na primeira etapa o Fabrício até cobrava mais participação, mais envolvimento ofensivo dele, mas no segundo tempo gostei da atuação dele. Foi o William, um atleta que quando tem performances ruins a gente critica, mas hoje que teve uma performance interessante, assim como no confronto contra o Botafogo, acho que vale a pena destacar. Uma boa partida do sistema defensivo do Cruzeiro como um todo. Eu também acho, Pedro. Eu acho que, assim, eu cobrei até no primeiro tempo, assim, que a gente precisava mais do gol, né? Então ele é muito forte na parte ofensiva, mas como tu falou aí, na parte que você viu, é um jogador já experiente, né? Você viu na segunda parte, já não ficou correndo errado, já fechou mais o setor defensivo, que é uma parte que a gente sempre cobra muito dele, né? A gente sempre cobra pro William, você precisa melhorar a parte defensiva, aquela coisa toda. E hoje ele se comportou super bem ali. Às vezes, de evitar de fazer uma pressão, dar um pique errado lá na frente, sendo que o resultado estava com a gente. Então foram bem. O Fabrício Bruno é monstro, né, cara? Eu fico impressionado, Valu. Eu acho engraçado assim, os atacantes, tem a possibilidade de pegar o mano a mano o Fabrício Bruno. Os cara mesmo desaceleram e tipo assim, não consegue dar o tapa, cara. Impressionante a moral que esse cara tem. Muito bem, eu tô de acordo com você, Pedro, da partida que o Fabrício Bruno fez, né? E se a gente for levar, tem em consideração, né, a bola ali teria uma trajetória perigosa, né? A gente sabe que o Cássio está pegando realmente até pensamento ali, mas teria uma trajetória, claro, e não foi uma coisa deliberada, né? Aquela coisa, né, de realmente bateu ali, enfim, uma partida onde o nosso sistema defensivo brigou bastante. Eu gostei da partida do Christian também. Gostei da partida do Kaique. Ligado. Nossa, o Kaique no segundo tempo tava arrastando ali, porra, caras de 3 metros a mais do que ele estão trombando com ele e era um jogo que pedia... teve momentos que aconteceu, principalmente separado aqui, dos 20 aos 26, o Cruzeiro empilha chances. Assim, aos 20 e 40, eu anotei aqui, o Caio Jorge
bate aquela bola que ele tira do goleiro, Fabrício, aquela chapada. Um pecado, né? Bom, pecado aquela bola na. O Caio Jorge também buscou a todo tempo o jogo, né, cara? Merecia o gol dele também. Mas vai na fé, guerreiro. Vai na fé. Domingo tá guardado pra você. Aí, aos 22h30, é aquela que... Acho que é o Matheus Pereira que passa pra ele, né? E ele chega encostando na bola, mas ela sobe. É o Matheus Pereira, do lado do campo. E aos 26h30, o pecado da bola na trave do Matheus Pereira, cara. Cara, olha só, a gente tá falando de no intervalo chance, de menos de 7 minutos, Fabrício, no futebol. É muita chance. Tem que ter matado. É, cara, e aí vai passando o tempo e de repente aos 40 acontece aquilo lá. O futebol, ele é traiçoeiro demais, Fabrício. Ele é traiçoeiro. E geralmente quando acontece essas coisas aí dá ruim. Graças a Deus, a gente tava com o Cássio lá hoje, que salvou, e depois a gente conseguiu fazer com o Eduardo. Mas geralmente isso é que fica de aprendizado, né? Caprichar nos próximos jogos aí pra não ter esse sufoco aí. É isso, respirar agora, Copa do Brasil, Cruzeiro nas quartas de final. Repito, quando eu falei do fantasma para a turma aí, a gente precisava de voltar a umas quartas de final de Copa do Brasil com a história que a gente tem. Desde 20 a gente não conseguia fazer isso e agora, é claro, a gente pensa, já que estamos nas quartas, é pensar sim no prosseguimento disso e domingo a gente vai ter um jogo contra o Santos, e aí aquela questão, né, Fabrício, como é que fica esse vestiário da volta dessa classificação? É um vestiário cansado, mas é um vestiário de... Tá todo mundo se olhando ali, é um bando de guerreiro mesmo, né? É um bando de guerreiro, né, cara? Todo mundo hoje chega, se cumprimenta, pô, cara, todo mundo reconhece o esforço do outro, porque não foi fácil jogar nesse campo aí, no gramado. Né? A gente sabe que lá é uma temperatura diferente, mais úmido, gramado pesado. A galera se esforçou pra caramba aí, esse reconhecimento, essa união, cara, vai ficando muito forte. E assim, o reconhecimento com a torcida também, essa união com a torcida, você recebendo carinho lá em Maceió, no aeroporto, você vai ver que, sabe, aqui em BH, tudo a coisa só vai engrandecendo, o negócio vai ficando cada vez melhor, meu irmão, cada vez melhor, entendeu? E aí você, pra fechar um primeiro turno de Brasileiro agora, vai com a vitória em casa, cara, e aí depois vem passou esse tempo aí de sacrifício, de guerra, depois, cara, ia descansar, pô, o time tem certeza que vai melhorar ainda mais esse rendimento aí, vai dar bom, Valu. Vai sim, mais de 17 mil pessoas aqui ligadas. Que vem o sorteio, né, Valu? Que vem o sorteio e estão falando que querem pegar. Querem pegar. Ah, vocês sabem, né? Vocês sabem o que acontece. Vocês estão falando, vocês querem acreditar, né? Vocês querem... esse mundo de vocês, eu sei, eu conheço bem. Como diz aquela Será música, que querem, né, Fabrício? mesmo? Eu sei que vocês querem, Mente pra mim é o que eu gosto. Essa galera aí tá nessa. Vai. Mas a gente segue aqui. Lembrando, pessoal, sigam aí também com a gente. Deixem um like. São mais de 17 mil pessoas ligadas e 15 mil likes. Daqui a pouco a gente tem o Samuca, né? Hoje foi na raça a equipe da Samuca TV, viu, pessoal? O Samuca lá trazendo a coletiva do técnico Leonardo Jardim. A gente fica na expectativa também de zona mista e o nosso pós-jogo da classificação. O Cruzeiro segue sem levar gols nessa Copa do Brasil também, um dado interessante. Venceu 2-0 o Vila de Goiás no Mineirão, 3-0 em Goiânia, empatou com o CRB 0-0 e venceu 2-0. Então também o Cruzeiro, além da invencibilidade na Copa do Brasil, segue sem levar gols na competição e agora... Time competitivo, né, Valu? Time muito competitivo, cara. Entendeu? Às vezes consegue dar uma goleada ou outra, mas geralmente os jogos é isso aí, competitivo e é difícil pra caramba fazer gol no Cruzeiro, né, Pedro? E assim, é importante, né, Fabrício, Valu, quem está nos acompanhando, você criar essa solidez defensiva, principalmente no mata-mata, né, para não ter que ficar, às vezes, correndo atrás do placar ou perdendo a sua vantagem. A gente citou, eu citei aqui, né, no momento que o Valu me fez uma pergunta sobre a rodada, né, os jogos anteriores, o Cruzeiro não poderia deixar acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o São Paulo. O Cruzeiro não tinha a vantagem que o São Paulo tinha, mas o Cruzeiro não poderia sofrer um gol para ter que correr atrás do placar e fez muito bem isso. Acho que se conseguir manter essa campanha sem sofrer gols na Copa do Brasil, é um caminho muito importante aí para quem sabe estar de volta a uma final do torneio. É isso, pessoal. Vamos seguindo aqui. Deixa o like aí, galera, porque hoje é o pós-jogo da vitória, mais uma. É o pós-jogo da classificação, aliás.
O Leonardo Jardim chegando à sua vitória de número 15 em 31 jogos. Essa vitória vale demais. E espero que já tenha pingado na conta do Cruzeiro quase 5 milhões, viu, Fabrício? Eu espero. Faz o Pix, CBF, faz o Pix, que é gostosinho, viu? Ou então faz a TED também, enfim, não importa, né? Mas... Que caia Não, essa faz grana. Pix, que aí é mais rápido. Ah, tá vendo? A turma da Samuca TV tá bem acostumada, né, É Fabrício? acostumada. Hoje. É. Aí o Pix É hoje, viu? É hoje que Belo Horizonte vai ter... O dia de Belo Horizonte hoje vai ter 48 horas. E não queremos nem saber. Vamos seguindo aqui com a turma, na expectativa de quando o Samuel Venâncio se posicionar lá para a nossa entrevista coletiva, para a entrevista coletiva com o técnico Leonardo Jardim, depois também a zona mista. Uma coisa a gente pode dizer, né, também daqui para frente, claro, a gente não tem ideia de qual será o adversário do Cruzeiro, mas olhando, né, Fabrício, os times que ficaram, você falava disso durante o jogo. A Copa do Brasil, às vezes, ela tem um perfil ela tem um perfil de até terceira fase, oitavas de final, ainda te apresenta esse tipo de jogo. Das quartas em diante a coisa é diferente, né, Fabrício? São times que vão querer jogar mais, que vão querer fazer o fator casa fazer a diferença, e o Cruzeiro quer times que queiram jogar mais. Com todo o respeito, Fabrício, isso não é ser arrogante, mas é porque é a característica desse time, né? Com certeza, eu também acho. Jogo bom pro Cruzeiro, cara. O Cruzeiro tá sabendo competir demais. E nesses jogos, assim, apesar que eu acho que, como foi uma Copa do Brasil, é diferente. A gente vai pegar um cenário diferente aí do que a gente encontra, mesmo quando a gente pega aí esses times que estão classificados agora na Copa do Brasil, no Brasileiro. É diferente, entendeu? Nos pontos corridos. De repente vai encontrar um cenário aí que os caras até tentem se retrancar um pouco mais com o Cruzeiro, aquela coisa toda, mas tem a pressão, né? Tem a pressão da torcida. O mental dos caras também, os caras são autoconfiantes também, acham que pode também vencer, entendeu? Cara, eu acho que a gente é pronto. Eu acho que o Cruzeiro, como eu sempre falei, quando se trata de Copa do Brasil, ele já entra como um favorito por ser o maior campeão. E cada fase que passa, essa camisa vai ficando mais pesada, os adversários vão olhando com respeito, porque tem isso nas competições. Você pega um Boca Juniors numa Libertadores, você pega, sabe? Então agora você pega o Cruzeiro na Copa do Brasil, é esse peso, entendeu? Uma camisa pesada, um time que sabe jogar essa Copa, acostumada, a torcida joga junto. Cara, tem tudo aí pra gente fazer uma grande Copa do Brasil, hein? Da sequência, né? O Fabrício falou muito bem. O Cruzeiro conhece essa competição mais do que nenhum outro time no futebol brasileiro. Avançar é muito importante. E eu concordo com o que o Valu disse. Eu acho que em algum momento dentro dessa competição, que seja, quem sabe, na próxima fase, pode ser que o Cruzeiro acabe encontrando equipes que gostam também de jogar, que tentem um estilo de jogo de trocação, e pode ser favorável ao Cruzeiro. A gente, de novo, viu o Cruzeiro diante do Botafogo, não só diante do Botafogo, tem um jogo contra o Flamengo, o jogo contra o Palmeiras, o próprio jogo contra o Grêmio. Em algum momento, a equipe gremista tentou sair um pouco mais para o jogo, e aí o resultado foi um 4-1 para o Cruzeiro, mas agora é aproveitar, é comemorar essa classificação. Era muito importante o Cruzeiro tirar esses fantasmas, né? Sumir com esses fantasmas, como disse muito bem o Valu, e agora é focar no Santos, mas muito bom para esse grupo, essa classificação. Acho que é construir uma casca também para esse elenco, para esses jogadores, no que diz respeito a jogos desse tamanho, com essa aura de mata-mata. Então, bacana demais ver o Cruzeiro avançando hoje, e, de novo, mais uma vez, não dá para a gente deixar de ressaltar o fato de que em outra partida de Copa do Brasil, né, em 2 partidas, digamos assim, o Cruzeiro não sofreu gols. Então já são 4 jogos na competição e o Cruzeiro ainda não foi vazado, e que siga assim. Por ter assim, e vai ser uma situação diferente, porque assim, o Cruzeiro, lógico, sempre entra como favorito, tem essa pressão dessa camisa, desse escudo, onde entra para ser campeão. Mas não, era uma pressão diferente você passar do CRB, né, cara? É uma coisa muito... É céu ou inferno, entendeu, irmão? E essa pressão também. Então foi mais uma aprovaçãozinha para os jogadores aí, mais uma coisa para a galera ficar mais cascuda, né?
É isso, Fabrício. E quando a gente fala do Cruzeiro, multicampeão da Copa do Brasil, o maior vencedor, essa história maravilhosa que o Cruzeiro tem na competição, mas quem está falando aqui é a figura do Valu torcedor, sabe? Esses jogadores, eles não estavam aqui em 20... Aliás, essa figura não pode perder nunca, né, irmão? Obrigado, cara. Por favor. Te agradeço demais. Não vai perder jamais, Fabrício. Esses jogadores, digamos assim, essa dor, eu não tenho vergonha de falar, essa dor que eu, Thiago Valu, tenho dessas eliminações todas, não é desse grupo, eles não estavam aqui. Mas, cara, aí, você já imaginou o filme que passou na minha cabeça e de milhões de torcedores? 40 do segundo tempo, a gente jogando bem, a gente criando, eu enumerei aqui, de 22 a 27 minutos, em 7 minutos... Começou aquilo, vai vir um castigo. Sabe, cara, é por isso que a primeira coisa que eu falei, fantasmas, às vezes, são difíceis de serem mortos, assim, nessa coisa de... Gente, isso aqui é uma coisa minha, tá? Não tô falando que outros torcedores do Cruzeiro têm que ter... Eu não queria ter esse pensamento. O Cruzeiro não é feito disso. O Cruzeiro é feito das 6 taças, mas... pegando o recorte de 20 até aqui, então eu saio assim, a gente deixa um peso, e eu olho a Copa do Brasil agora com outro olhar, sabe? Não estou falando que ela vai ficar fácil, o Cruzeiro pode ter a chance de jogar 6 jogos até isso ele chegando em uma final, mas eu, Thiago Valu, Fabrício, é uma barreira interna minha, de um torcedor que passou o que passou nos últimos anos com o Cruzeiro. Eu olho de um outro jeito para essa Copa a partir dessa noite, entende? Eu entendo, Valu. Não só você, eu acho que todo cruzeirense, cara. Eu acho que passar o que vocês passaram aí nos últimos anos foi muito triste, sabe, cara? Eu acho que o torcedor cruzeirense não merecia nunca ter passado por essas coisas, né? O cruzeirense foi acostumado na glória, na grandeza, desde sempre, né, cara? Não ficou aí 40, 50 anos só com historinha ganhando, sabe? Lero-lero. A gente ganhava, entendeu? O torcedor era acostumado com isso. Então, de uma hora para outra, passar por tudo que passou aí, eu entendo perfeitamente que passou esse filme e eu acho que passou na cabeça de todo mundo, cara. Não tem como. Você começa a viver tudo de novo. Mas, graças a Deus, você exorcizou tudo, esses fantasmas aí, Valu. Voltamos com tudo, vamos embora. É isso, eu concordo muito com o Valu, né? Esse elenco ele não construiu aquelas frustrações criadas em outras temporadas, mas eles estão representando a camisa do Cruzeiro e eram eles quem tinham condições de acabar com isso, de extirpar esse fantasma. E eles conseguiram. Agora, é o que o Valu disse, não quer dizer que a Copa do Brasil passou a ser fácil, passou a ser um mel para o time do Cruzeiro, mas é um torneio que o Cruzeiro tem condições sim, é um torneio acessível. Acessível não quer dizer que é fácil. Então o Cruzeiro tem condições de conduzir aí, de construir uma chegada, quem sabe até a fases mais avançadas, até a final da competição, uma competição que o Cruzeiro conhece muito bem. E essa construção, ela passava por extinguir esses fantasmas, e aí o Cruzeiro hoje conseguiu muito bem. Claro que ali dentro da partida, como o Valu e o Fabrício falaram muito bem, o torcedor criou aquela apreensão, vendo os gols perdidos, as oportunidades perdidas e, de repente, um pênalti, aí te bate aquela memória de tempos ali, onde o Cruzeiro sofreu um pouco, né? Eu lembro um pouco daquele jogo Cruzeiro e Grêmio aqui no Mineirão, que o Cruzeiro acaba eliminado, o Cruzeiro tinha mais a posse da bola, tinha mais chances, e aí numa bobeada da nossa defesa, o Cruzeiro acaba tomando um gol. Então hoje o Cruzeiro conseguiu também lutar contra isso, lutar contra esse medo do torcedor em algum momento, porque o torcedor do Cruzeiro é isso, o Fabrício resumiu muito bem, ele é acostumado à glória, ele é acostumado aos grandes momentos, estar em fases mais avançadas de Copa do Brasil, Copa Libertadores, brigar na parte de cima do Campeonato Brasileiro, faz parte da cultura do torcedor cruzeirense, e isso o Cruzeiro hoje conseguiu colocar o Cruzeiro em uma fase mais avançada da Copa do Brasil e que sigamos por muito mais tempo na competição. Valeu!